Bom dia, pessoal. E aí, vocês me ouvem bem? A voz está sem cortes? Estão me ouvindo tranquilo? Bom dia. Bom dia a todos. Vamos tirar aí alguns minutinhos aí do nosso sábado para falar sobre esta doença, que é uma doença que é claro que se você não teve, você conhece alguém que teve, você tem algum parente que já teve, você conhece alguém que já sofreu desse mal, você já conhece alguém que morreu de infarto agudo do miocárdio. Então, que é, né, como eu sempre falo nos meus vídeos, que é a doença que mais mata no mundo. Então, que é importante a gente sempre estar relembrando o que é a doença, quais são os fatores de risco, o que dá para fazer para a gente prevenir a doença, para aqueles que já infartaram, o que a gente vai fazer para tentar prevenir aí um novo episódio de infarto. Mas primeiro eu tenho que saber se está todo mundo ouvindo direitinho. Vocês estão me ouvindo? Está tendo alguma dificuldade para escutar? Vamos lá, vou aguardar aí o pessoal me responder se estão tendo alguma dificuldade aqui no som. Vocês me ouvem bem, né? Então tá bom. Bom dia, bom dia. Ouvindo bem, ouvindo bem. Bom, vamos lá. A imagem aqui no Facebook, ela não está tão adequada, mas acho que isso também não importa tanto, né? Mas a imagem não está tão adequada, pois a câmera não é uma câmera das melhores, né? Mas o que importa é o assunto, não é verdade? Então, antes de começar, eu quero que vocês, sentem o dedo aí no joinha, sentem o dedo aí no coraçãozinho, para que esse vídeo ele se espalhe ao máximo de pessoas possíveis. Quero que vocês compartilhem com quem vocês conhecem, chamem para assistir se vocês têm algum ente querido que já teve infarto ou que já passou por algum apuro parecido. Pois eu vou tentar aqui nesses minutos explicar desde o que é o infarto, quais são as causas do infarto e como é que a gente vai fazer agora para prevenir um novo infarto, ou para você que ainda não teve, para evitar que tenha um novo infarto, né? Mas então vocês sabem então o que é infarto ou não? Alguém aí sabe o que é infarto? Vocês sabem, o médico quando falou para algum ente querido seu que ele teve infarto, é claro, você assustou, mas vocês sabem o que realmente é o infarto? Bom, então vamos lá, vou tentar explicar isso para vocês, né? O que é o infarto? O coração, ele tem três artérias principais, né? Temos a descendente anterior, a coronária direita e a artéria circunflexa. O infarto nada mais é quando ocorre uma obstrução da passagem de sangue por um desses vasos, né? A gente pode ter um infarto com supradesnivelamento, é quando ocorre um entupimento completo do vaso dessa artéria. E o infarto sem supra ou angina instável é quando ocorre uma obstrução, mas não completa, né? Muitas vezes passaria um fiozinho de sangue. A gente tem um infarto sem supradesnivelamento, né? Mas o infarto nada mais é do que o quê? Esta obstrução impedindo a passagem de sangue pela artéria. Em não passando sangue por essa artéria, aquela musculatura que está depois da obstrução, ela é afetada, né? Então, quando ela fica ali muitas horas sem receber o oxigênio, ela vai deixar de funcionar, né? Ela vai sofrer uma necrose, vai sofrer uma morte, né? Então, o infarto, desde que você nasce, a gente vai formando o que a gente chama de aterosclerose. O que é aterosclerose? É o acúmulo de gordura por dentro dos vasos, desde que a gente nasce. Você nasceu ali, na primeira semana de vida, você já está começando a acumular ali o que a gente chama de gordurinhas ali nos vasos. Tem pessoas que têm a maior facilidade,
de entupir os vasos, de ocluir essas artérias. E tem gente ali que com 90 anos a gente faz o cateterismo e não tem oclusão nenhuma, né? Mas por que que isso acontece, né? Existem alguns fatores de risco que levam aí a aumento da probabilidade da aterosclerose, de entupir as artérias do coração, né? Voltando um pouquinho, ainda existem outros tipos de casos de infarto, né? Tem infarto em que o paciente, de repente, ulcera, faz uma ferida ali na artéria do coração, junta um monte de plaquetas ali, o paciente tem infarto. Isso ocorre muito em paciente jovem que usa cocaína, por exemplo. Então, ocorre lá uma ulceração, formação de trombose. Outra coisa que acontece com o paciente de drogadito também, é que às vezes o coração dele acelera tanto, que o coração exige tanto oxigênio que ele não consegue mandar para o coração. Esse é um tipo de infarto sem obstrução, que também pode acontecer, né? Existem pacientes também que estão com choque séptico, que a gente fala, infecção generalizada, em que o coração já não dá conta também de bombear o sangue para todo o corpo por conta da infecção. O paciente pode ter um infarto decorrente da infecção, sem ter ali um entupimento. Mas vamos voltar. Então, desde que você nasce, você vai acumulando a gordurinha ali nas artérias do coração e a artéria ela vai entupindo, até que você tem um infarto agudo do miocárdio. Né? Tem gente que tem aos 30, aos 40, aos 50, e que nem eu falei, tem gente que vai ter com 90 anos. Quais são os principais fatores de risco que vão levar ao infarto agudo do miocárdio? O principal deles é a hipertensão, né? Então, se você tem pressão alta, se você tem níveis mantidos e elevados acima de 140/90, que é o famoso 14/9, não deixe de procurar o seu cardiologista, né? A gente deve manter os níveis de pressão pelo menos abaixo aí de 13/8, né? Ou 14/9, aquele paciente que não tem mais doença nenhuma, né? Mas pressão alta, níveis mantidos e elevados acima de 140/90 deve ser combatido. A pressão ela vai fazendo uma pressão nas artérias do coração, é como se estivesse machucando ela, e ao longo dos anos, né, o fato de você machucar vai facilitando a entrada de gordura por dentro da artéria. Então você acaba tendo lesão ali do endotélio, da camada ali das artérias, pela pressão alta. Então, pressão alta é um fator de risco que a gente deve combater. Você não deve ter a tua pressão acima de 14/9. Se você está com a pressão acima de 14/9, procure o seu cardiologista, tá ok? Então vamos lá, hipertensão. Número 2, diabetes. Saiba se você tem diabetes, né? Diabetes é quando você tem a tua glicemia de jejum acima de 126. Então, se você lá colheu o teu exame, 12 horas de jejum e tem tua glicemia acima de 126, tá ali toda hora roubando o aparelhinho da avó e tá medindo, tá dando medidas acima de 200 quando você não tá em jejum. Você colheu lá a tua hemoglobina glicada, deu acima de 6,5, né? Então, você pode estar com diabetes. Quem faz o diagnóstico de diabetes é o cardiologista, o clínico geral ou o próprio endocrinologista, né? E muitas vezes deve ser tratada, é claro, com alimentação e exercício físico, mas existem casos em que o controle da glicose não é o suficiente para manter os teus níveis normais de glicose, e aí você tem que abrir mão de medicamentos, né? Então, existe toda uma avaliação que se faz necessária para que haja o controle do diabetes. E o controle do diabetes, então, vai evitar que você tenha um infarto no futuro. Por quê? Da mesma maneira que a pressão ela vai empurrando a artéria ali, machucando. O excesso de glicose, ele oxida. Vamos pegar aquele enferruja ali a artéria do coração e todas as artérias do teu corpo. E também facilita a entrada de gordura. Acelera o processo de aterosclerose. Ó, pessoal, quero que vocês sentem o dedo aí no joinha, no coraçãozinho e vá compartilhando, tá? Quanto mais, se você compartilha para uma pessoa, são 3 a mais que recebem. A gente consegue aumentar muito o nosso público. Então, eu quero que todos vocês que estão acompanhando, se vocês acham um assunto interessante, eu quero que vocês compartilhem. Dê o joinha aí, compartilhem, que vai ser muito importante, tá? Quanto mais gente, quanto mais pessoas conseguirmos alcançar com essa aula, eu acredito que
podemos aí no final acabar salvando bastante gente. Então, conto com a ajuda de todos vocês, tá? Então, falamos aí, hipertensão, diabetes, uma coisa que é óbvia, tabagismo. Ó, se você fuma, eu sei, o cigarro, eu até briguei com o paciente uma vez eu falei para o paciente o seguinte, falei, ó, eu sei que você não é burro, porque, né, você tem uma formação, você é, né, formado em tal especialidade e tal, mas se você fuma, talvez você não seja tão inteligente, né? Por quê? Falei brincando com o paciente, ele acabou ficando bravo comigo, como é? Você tá me chamando de burro porque você, só porque eu fumo, né? Depois não desconversei, enfim, mas e para não querer criar confusão também, que eu quando era mais novo, quando era recém-formado, eu brigava com o paciente. O paciente chegava no meu consultório, eu fumo e não quero parar de fumar, eu falava, então também não quero te atender. Agora eu não faço mais isso, agora eu tento lidar com todo tipo de paciente. Fique tranquilo, se você é tabagista, eu vou cuidar de você do mesmo jeito, tá? Antigamente eu era mais revoltado, o paciente era tabagista, eu falei, você não vai parar de fumar, então vai procurar outro médico, eu não vou cuidar de você. Mas enfim, vocês estão ouvindo bem, gente? Tá todo mundo ouvindo bem, né? Estão ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Hã? Vamos lá, com relação ao cigarro. O cigarro, ele tem mais de 1.000 toxinas. Toxinas essas que também é a mesma coisa, vão corroendo as artérias do coração, vão entupindo, vão diminuindo o calibre dos vasos, vão inibindo o óxido nítrico, que é responsável pela vasodilatação dos vasos, vão corroendo o endotélio, vão estragando a tua saúde. Então a gente sabe que quem fuma, geralmente ela vai viver 11 anos a menos. Então, só pelo fato de você fumar, provavelmente você vai morrer 11 anos antes, tá? Então, já fique ciente disso aí. Ah, tem pessoas que fumam a vida inteira e não tem diferença nenhuma? Tem, mas essa é a raridade da raridade, né? O normal é que você viva menos. E para parar de fumar tem tratamento, mais para frente eu vou falar. Mas existem tratamentos eficazes através de psicoterapia e até medicamento. Então, para você que fuma, procure ali o teu especialista para poder parar de fumar. O cardiologista ele deve saber fazer o tratamento. Eu mesmo faço tratamento para parar de fumar também. O cardiologista ele deve saber todas as medicações possíveis ali para que a pessoa consiga parar de fumar. Então, é importante que você largue o tabagismo, né? Eu tenho até um e-book que eu vou liberar depois, mostrando algumas dicas aí que você vai fazer para conseguir parar de fumar, tá? Então, o tabagismo não tem jeito. Se você fuma, além de infarto, você pode ter câncer de pulmão, câncer de boca, câncer de laringe, câncer de bexiga, câncer de mama, câncer de... Ó, enfisema pulmonar, bronquite crônica, que é o DPLC, enfim. Algum problema você vai ter. Se você já não tem, você vai ter. Então, o tabagismo deve ser combatido. Hipertensão, diabetes, tabagismo, dislipidemia. O que é dislipidemia? É quando você tem o colesterol LDL, que é o colesterol ruim, aumentado. Quando você tem o HDL baixo, que é o colesterol bom. E quando você tem o triglicérides elevado. Então vamos lá, vamos separar isso aí. O que é o colesterol? Né? O colesterol é muito importante para a formação, para a membrana das nossas células, para que a gente produza testosterona, para que a gente produza alguns hormônios, mas o excesso dele, do colesterol, ele vai levar ao infarto no futuro, ele pode levar ao infarto no futuro. Vai entupir lá, da mesma maneira a gordurinha vai entrar pela artéria, vai aumentar o processo de aterosclerose, vai entupindo e vai acabar entupindo a tua artéria. Então o colesterol também, o teu LDL colesterol deve ficar entre 130 para pacientes de baixo risco e para pessoas que já infartaram, o LDL deve ser abaixo de 50. Então outra meta que a gente tem que alcançar. Quem tem níveis mantidos elevados de LDL tem maior risco de ter infarto, né? As pessoas que já infartaram, na grande maioria delas, vão ter que tomar medicamento, tá? Vão ter que tomar medicamento de uso contínuo para manter os seus níveis de colesterol baixos. O colesterol, ele vem da gordura de origem animal. Então, é a pele do frango, é a carne vermelha, é a gordurinha da carne de porco, né?
é a manteiga, é o leite integral, são os queijos amarelos. Já o triglicérides, que também a gente já tem comprovação de que entope as artérias do coração, ele é proveniente do quê? De carboidrato. Então, triglicérides é uma coisa. Quer reduzir o triglicérides? Você vai reduzir os carboidratos. Arroz, pão, macarrão, batata, refrigerante, suco, cerveja, puro carboidrato, né? Quer reduzir o colesterol? Você vai reduzir as gorduras de origem animal. Quer reduzir tudo? Melhorar a tua pressão, melhorar o teu diabetes, melhorar o teu colesterol, melhorar o teu nível de estresse, fazer exercício físico. Né? Quem faz o exercício físico mantém controlado todos esses níveis, muitas vezes a ponto de nem remédio precisar tomar. Né? Bom, vamos lá. Mais um fator de risco é o quê? A obesidade. Então você sabe calcular, você sabe se você é obeso ou não? Eu tenho os outros vídeos aqui, depois você pode olhar lá no YouTube. Né? Quem ainda não assina ali meu canal do YouTube, tem que se inscrever, tá? Digita lá Dr. Roberto Iano, você vai me achar lá no YouTube e você vai fazer a tua inscrição. Lá eu tenho um vídeo que eu falo como é que você vai fazer a continha para que você saiba se você é obeso. Né? A obesidade nada mais é do que você ter o IMC acima de 30. Então se você pega o teu peso, em quilos, divide pela altura, pega esse resultado, divide pela altura de novo, você vai ter lá o valor do teu IMC. Se ele estiver acima de 30, é porque você tem obesidade, tá? Peso em quilos dividido por altura em metros, pega o resultado, divide de novo pela altura em metros. Então é o peso dividido pela altura ao quadrado. Você vai ver o teu IMC. Entre 25,1 a 29,9 sobrepeso, 30 a 35 obesidade grau 1, 35 a 40 obesidade grau 2, acima de 40 obesidade mórbida, que aí o estágio é pior. Mesma coisa, costumo falar para meus pacientes, já viu o obeso velhinho? Até é raro, a gente vê, mas é raro, né? Por que a gente não vê o obeso velho? Porque o obeso morre antes. O obeso morre cedo. A expectativa de vida do obeso é muito menor. Então, a obesidade deve ser combatida. Melhorar a dieta, fazer exercício, ver se o teu coração está plenamente saudável para você se exercitar, né? Melhorar, procurar um nutrólogo, procurar um nutricionista, fazer uma avaliação multidisciplinar para tentar melhorar essa questão da obesidade. Então, a obesidade é fundamental que você combata, né? Você deve manter o seu IMC normal, pelo menos aí abaixo de 30, o ideal abaixo de 25, né? Então a obesidade deve ser combatida. Outra coisa é o sedentarismo, né? O sedentarismo que eu já te falei. Se você faz exercício, você diminui o peso, diminui a pressão, diminui o colesterol, diminui o triglicérides, controla a glicemia. Você fazendo exercício, você faz tudo isso, né? Exercício físico é a maneira mais importante de proteger o teu coração. Quem faz exercício físico vive mais. Você deve fazer exercício pelo menos 5 vezes na semana, 1 hora por dia. Começa ali com 3 vezes por semana, 20 minutos. Devagarzinho aumenta para 30. Na outra semana aumenta para 40. Na outra semana aumenta para 4 vezes por semana. Devagarzinho você vai aumentando a tua intensidade de exercício. Mas sem, claro, antes procurar o teu cardiologista. A primeira coisa que você vai fazer é procurar o teu cardio, tá? Então você procurou o teu cardiologista, está liberado para fazer exercício. Aí sim você começa a fazer. Não vai me sair fazendo exercício aí sem passar por avaliação antes. Tá bom, pessoal? Pô, falei bastante já, hein? Vamos lá. Então, hipertensão, diabetes, colesterol, obesidade, sedentarismo. Uma coisa muito importante. Eu no consultório hoje estou atendendo mais psiquiatria do que cardiologia. A gente vive num mundo muito estressante. O Brasil é considerado hoje o segundo país mais estressado do mundo. Né? Sabe quem é o primeiro? É o Japão, vocês sabiam? O Japão parece que só tem gente calma, né? Tranquila. Mas o Japão é considerado o país que tem pessoas mais estressadas do mundo. E o segundo é o Brasil. Né? Então, o brasileiro é tudo gente boa, todo mundo tranquilo, todo mundo calmo, mas não é verdade. É um dos países que mais vive
com problemas relacionados a estresse e ansiedade. O exercício físico também vai ajudar. Não adianta a pessoa às vezes ficar entupindo. Chega no meu consultório, a pessoa toma 4, 5, 6 classes de remédio, chega lá dopada, não consegue nem conversar comigo. Eu pergunto, você faz exercício físico? Não, não faço, nunca fiz. Tá bom. Como é que você quer curar? Você está se entupindo de remédio e nem exercício físico você faz, é complicado, né? De qualquer forma, da mesma maneira que o cardiologista cuida do coração, quem deve cuidar da parte psicológica é o psicólogo, que é aquele que vai conversar com você, que é aquele que vai procurar em suas origens qual é a causa do teu problema e tentar resolver. E o psiquiatra, que vai fazer toda uma análise, se você tem transtorno de ansiedade, toque, depressão, distimia, síndrome do pânico, enfim. E vai passar o tratamento adequado. Não adianta você ficar a vida inteira sofrendo, né? Você vai ficar lá a vida inteira sofrendo, sou depressiva, sou triste, e não procurar ajuda médica. Você tem que procurar ajuda. Do mesmo jeito que o infartado, ele deve procurar o cardiologista. O depressivo, se você acha que tem depressão, você tem que procurar o teu psiquiatra, tá? Então, é isso aí. Bom, eu já acabei falando, né, do tratamento mais ou menos de todas as doenças, né, que eu entrei em tratamento e acabei já falando, né? Atividade física vai combater todos esses fatores de risco, né? Hipertensão, diabetes, dislipidemia, que é o colesterol elevado, sedentarismo, obesidade, né? Para hipertensão, dependendo do grau de hipertensão, a pessoa vai ou não precisar tomar medicamento, né? Isso é o médico, o teu cardiologista é que vai decidir. Você deve manter o teu colesterol baixo, porque ele entope as artérias do coração, e seu triglicérides também bem controlado. Se você é diabético, seja um diabético bem controlado, né? Acompanhe com o teu endócrino, acompanhe com o teu cardiologista. O teu cardiologista com certeza sabe tão bem diabetes quanto o seu endocrinologista, né? Então, não deixe a tua glicose passar de 200, né? Não deixe a tua hemoglobina glicada, que é a glicose dos últimos 3 meses, passar ali de 7, porque isso vai estar ferindo as artérias do teu coração. Faça avaliação para exercício físico e comece a fazer exercício quanto antes. Nesse momento de pandemia, a gente consegue fazer um monte de exercício em casa. Você pega aqui, ó, 9 metros quadrados, 8 metros quadrados, dá para fazer uma infinidade de exercício, você e tua esposa. Você não precisa sair do lugar hoje mais para fazer exercício. Estou meio exaltado, né? Porque eu quero cuidar tanto de vocês que eu acabo ficando exaltado, sabe? É desse jeito que eu acabo conversando às vezes com o meu paciente. Ele fica, nossa, doutor, aí ele tá... Não sei se ele está extremamente preocupado comigo, ele fica, enfim, eu sou assim mesmo, não tem jeito, eu não consigo mudar isso aí. Eu acabo ficando entusiasmado porque eu quero ajudar vocês da melhor forma. Vocês compartilharam, gente? Eu tô vendo que não tem muita gente compartilhando, hein? Vocês estão assistindo, mas eu não tô vendo gente compartilhando. Cadê o botãozinho ali, o coraçãozinho, joinha? Tô vendo que pouca gente está compartilhando, mas tudo bem. O que importa é que quem viu, viu. E depois que acabar o vídeo aí, eu peço para que todos compartilhem, né? Bom, já vamos para quase 25 minutos de vídeo, né? Acredito que eu tenha feito de forma abrangente, explicado bem o que você vai fazer para evitar que tenha infarto no futuro. Para você que já teve infarto, tem algumas orientações específicas, mas deu para tirar bastante coisa. Deu para aproveitar esse sábado para aprender aí como proteger o teu coração da melhor forma possível. Prometo que de tempos em tempos eu vou continuar fazendo esses novos vídeos para que manter a população bem informada, porque eu sei que apesar de eu ter aqui 640 mil seguidores, esse vídeo não chega nem para 60 mil, não passa ali de 10%. Por isso que eu peço para vocês compartilharem, porque quando vocês compartilham, acaba distribuindo aí para mais 2 ou 3 pessoas e acaba me ajudando bastante, né? E você sabe que eu faço isso aqui porque eu quero ajudar, eu quero transformar o Brasil, eu quero diminuir a porcentagem de óbito por doença cardíaca no Brasil, né? Tem um site ali, eu não vou nem falar o número ali, mas tem um site que chama cardiômetro.com.br. Vocês vão ver lá quantas pessoas já morreram de infarto ou morreram de doenças cardiovasculares só esse ano, né? Dá uma olhada lá, vê quantas pessoas já morreram
doença cardiovascular esse ano. É de ficar abismado, né? Tá certo, pessoal? Então completamos aí o que a gente queria, era 25 minutos de vídeo. Acredito que tenha sido bem proveitoso para vocês. Espero fazer mais lives aí com vocês em breve. Vou deixar agora vocês prepararem o almoço do final de semana, né? Eu sei que tem muita pergunta aqui na lateral. Vou ver se eu consigo responder pelo menos algumas delas. Quero que depois que acabe esse vídeo, então, você compartilhe. Você compartilhando o vídeo, você vai ajudar muitas pessoas. Às vezes, só o fato de você clicar aqui no compartilhar, você vai acabar salvando uma vida, você sabia? Então, às vezes, se uma pessoa acabar vendo esse vídeo, ela vai acabar sendo salva. Vai acabar não tendo infarto. Tá certo, então, pessoal? Então, o recado de hoje é esse, né? Fiquem com Deus. Um grande abraço e até a próxima. Nos vemos em breve. Tchau!